Nós estamos vivendo uma epidemia. Que epidemia é essa? É a violência contra a mulher e o feminicídio. Somente em 2025, nós tivemos, olhando os dados aqui, o recorde de registros desse tipo de crime. 4 mulheres assassinadas por dia. 4 mulheres assassinadas por dia. Isso é alarmante, isso é revoltante. De 2015, quando esse crime foi tipificado no Código, até o ano passado, nós tivemos um crescimento de 316%. Essa epidemia, porque não tem outro nome para dar, tem algumas bases que levam a acontecer. A primeira delas é a misoginia, ou seja, pessoas que não se conformam com o gênero feminino, que querem se impor pela violência, que querem controlar algo que nós vivemos na história da humanidade, na Idade Média, e que em alguns países teocráticos vivemos nesse século XXI ainda. Ou seja, cabe à mulher o papel de ser dona de casa, esposa, mãe, e ela não pode ter protagonismo em nenhuma das áreas, inclusive na área familiar. Ora, a base desse comportamento que chega ao extremo do feminicídio, além da misoginia ou associada a ela, nós temos o machismo. Nós, homens, precisamos nos reeducar. Nós, homens, precisamos ser os primeiros a defender uma mudança de comportamento, passando a respeitar as mulheres como seres humanos. E não porque são mulheres ou deixam de ser, mas porque elas precisam ser respeitadas. Elas têm tanto direito quanto os homens. Nesse sentido, nós tivemos o lançamento, no mês passado, do Pacto Todos por Todas, que é um pacto nacional que tenta justamente criar essa mudança na nossa cultura machista, na sociedade brasileira. Não é trivial, porque mudança cultural não se faz do dia para a noite. Nós todos, eu estou com 68 anos de idade, nós fomos criados numa sociedade machista, em que olha para a mulher como um elemento, como um ser humano de segunda categoria. Nós achávamos que mulheres, por exemplo, expressões do tipo tá de TPM, como se TPM fosse uma opção da mulher, quando na realidade aquele período de menstruação de fato muda a composição hormonal e a gente, no lugar de ser solidário, a gente preferia ironizar, criticar ou até repreender. Nós não aceitamos que mulheres tenham posição de chefia em empresas, porque sempre olhamos para elas poderem galgar esse espaço. O trabalho, o esforço é muito maior do que para nós homens. Ou seja, essa mudança comportamental, ela precisa ser adotada. E começar aonde? Começar dentro de casa e também na escola. Claro que nós não podemos transferir para a escola mais uma responsabilidade, mas nós precisamos educar desde lá. E é possível mudar. Ora, mudança cultural é isso mesmo, é uma ação missionária. Você tem que ficar repetindo, batendo, sempre nessa tecla para poder provocar essa mudança. Nós não podemos nos conformar em ter esses números e simplesmente fazer no dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher, homenagens e chamar atenção para isso. Não, isso tem que ser uma ação cotidiana. Isso tem que impregnar a sociedade. Isso precisa ser... Olha que agora, recentemente, nós tivemos mais uma declaração que mostra o quanto a misoginia, o machismo está presente. A declaração de um ídolo do futebol, que é o Neymar, falando que o juiz devia estar de Chico. Ora, e aí eu vi uma publicação do jornalista André Rizek, que eu também não sabia, que a expressão Chico, para falar da menstruação, vinha de chiqueiro porque era uma coisa de porcaria, de porco. Olha o quanto nós estamos sendo agressivos quando usamos esse tipo de declaração. E isso está no inconsciente. Ah, o Neymar fez isso. Não, ele fez isso automaticamente, porque o automático, o padrão, é do machismo. É da misoginia. Esse é o padrão majoritário na nossa sociedade. Uma sociedade em que boa parte das mulheres que são mães solo, que têm que cuidar dos seus filhos e criar os seus filhos sozinhas. Porque os homens, que são os pais dessas crianças, simplesmente vão embora e deixam para lá. Ou seja, está mais do que na hora da gente enfrentar esse desafio. Não é trivial, mas se nós homens não mudarmos a nossa postura, se nós homens não educarmos os nossos filhos para respeitarem as mulheres, todo dia a gente está vendo notícia de ataques, assassinatos, porque simplesmente o companheiro ou ex-companheiro não aceita que essa mulher tenha a sua vida independente. Nesse sentido, algumas ações de governos, de prefeituras, de governos estaduais,
têm sido muito boas, porque parte das mulheres que são vítimas de violência doméstica, elas não conseguem se libertar desse quadro em que são reféns, porque não têm condições de se sustentar. E aí você tem programas em várias prefeituras que mostram a possibilidade, que ajudam essas mulheres a encontrarem forma de gerar renda e conseguir a sua autonomia financeira. Também, além disso, na área da proteção da segurança pública, nós está ampliando o número de municípios que passaram a adotar a Patrulha Maria da Penha, que é uma forma de prevenir e atender mulheres vítimas de violência. E essa Patrulha Maria da Penha, as que existem, elas são tão mais eficazes quanto conseguem se articular com o Poder Judiciário, com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, com o Ministério Público, para que as ações sejam integradas na defesa dessas mulheres. Ora, não faltam políticas, não faltam medidas, mas falta a mudança cultural. E a mudança cultural está no interior da gente, está na nossa consciência, principalmente de nós homens. Nós precisamos mudar esse comportamento. Nós precisamos educar os nossos filhos desde pequenos para respeitarem as mulheres e valorizarem as mulheres como parceiras de vida, como pessoas da família, como pessoas que têm todo o direito a serem protagonistas na área que elas quiserem. Mulher é para ser o que ela quiser, ela pode ser o que ela quiser. É isso aí, gente. Nós estamos aqui no nosso canal Foca na Estratégia. Não deixe de se inscrever e marcar o sininho para receber as notificações. Estamos aqui sempre fazendo análises, avaliações sobre os temas mais candentes na sociedade brasileira. Um grande abraço.